Estamos iniciando mais uma edição da Sessão TV Atende. A minha convidada de hoje é empresária e também especialista em alongamentos, Nice Lima. Nice, seja muito bem-vinda à Sessão TV Atende. Obrigado, João. Obrigado a toda a equipe da NTV. É um prazer estar aqui. Nice, você tem uma experiência muito grande com alongamento. Você percebe que hoje as mulheres estão procurando colocar um alongamento na sua vida? Olha, alongamento, hoje fala-se muito e procura-se muito, mas foi uma coisa que já existe há bastante tempo, né? Mas como se tornou uma coisa, vamos se dizer assim, mais acessível, então a busca por esse procedimento aumentou bastante. Tem diferenças de alongamentos? Quando a mulher fala assim, olha, eu quero fazer um alongamento, chega lá no teu salão, falou, Nice, eu estou pensando em fazer um alongamento. O que é a primeira avaliação? O que você avalia para ela? O que usar? Como que é esse primeiro contato? Olha, João, é interessante a pergunta que você fez, porque aí entra o requisito você realmente ser a profissional e não só ver o intuito financeiro, né? Você tem que avaliar toda essa rotina dessa cliente, né? Então, o alongamento, que são várias técnicas que se existem, é conforme a rotina dessa cliente. Às vezes ela tem uma ideia de alguma coisa, mas não é o que vai casar com a rotina dela, que é um dos grandes conflitos que eu tenho dentro do meu estúdio, de explicar isso para a cliente, da cliente entender que se eu estou indicando para ela um procedimento, eu já estou baseando na rotina dela, no dia a dia dela, se ela é uma pessoa que tem um perfil de que vai cuidar, se ela é um perfil de salão, um perfil de cuidar desse alongamento em casa. Então, aí é a parte interessante de você ser uma profissional e saber dizer isso para a cliente. A pessoa que ela é dona de casa, cuida do marido, dos filhos, aquela loucura do dia a dia, ainda trabalha fora. Esse tem que ser um tipo diferente daquela pessoa que tem uma vida assim, vou dizer assim, mais tranquila, que ela trabalha, estuda. Tem diferença nisso? Tem. Tudo isso daí interfere. Porque você imagina você, chegar do teu serviço 6 horas da tarde, filhos, marido, cachorro, aquela coisa toda, e você com um cabelo de 70 centímetros para você lavar, para você secar, para você escovar, né? Então você tem que ter um tempo para isso. Então você tem que indicar a técnica que vai ser mais fácil para ela fazer esse manuseio em casa sem danificar um alongamento, né? Porque vamos lembrar, né, gente? Alongamento é um cabelo humano, é um cabelo como o seu. Então você tem que ter cuidados até bem mais. Se você optou por um alongamento, então ele é maior que o que você tem. Então os cuidados vão ser maiores. Isso vale, a dona de pessoa, ela trabalha, chega em casa correndo para ir para uma faculdade, para estudar também, ela tem esse tempo curto. Tem que ter essa atenção também. Tem que ter essa atenção. Vamos se dizer que se a mulher não for realmente vaidosa, mesmo com a técnica certa, indicada, pode acontecer dela não gostar de ter um alongamento. A mulher fez o alongamento. Ela tem que ter um cuidado diferenciado, especial, depois que ela fez isso? Sim, tem que ter muito, viu, João? Porque a primeira coisa que você tem que explicar para a cliente é que o cabelo dela tem que estar saudável, para ela poder ter um alongamento legal, esteticamente falando. Então, ela tem que usar shampoos próprios, cremes próprios, ela tem que ter uma rotina, ela tem que saber cuidar desse cabelo. Se a pessoa não tem esse cuidado, ela fez um grande investimento que vai ter uma duração muito pouca, vai ser curta e podendo ter dor de cabeça, ou não? Sim, eu como mulher vejo isso como uma forma bem... Se acontecesse uma coisa dessa comigo, eu me sentiria muito frustrada, porque realmente teve um investimento, você se viu, você está querendo se ver de cabelo, e de repente você colocou e você não foi feliz com ele. Existem vários fatores. Nessa área, João, existem vários fatores que impedem de que ela tenha sucesso com esse alongamento. Mas, em base, os cuidados é o principal e o fundamental para isso. Qual é o sucesso de um bom alongamento para a mulher? Porque ela vai desde a escolha do cabelo, do tamanho que ela quer, até a manutenção dele. Olha, o sucesso para você ter um bom alongamento é a escolha da técnica certa. Tem muitas coisas lá no estúdio que eu vejo que eu fico assim chocada. Clientes com cabelo, tipo assim, afro, né? Que optou por um alongamento liso. E ela tem que entender que esse afro dela tem que ser liso também. Então, vai ter uma rotina, um período de 2 a 3 meses, para que esse afro permaneça liso, para que ele case com o alongamento que ela optou. O que é uma dificuldade que muitas clientes têm a entender.
que ela optou por uma técnica e por um tipo de cabelo, por uma estrutura de fio, né, que não é compatível dela. Então, ela vai ter que ter esses procedimentos, esses cuidados, para que visivelmente, esteticamente, fique sempre legal nela. O problema que vem acontecendo, que é uma consequência da Covid, teve aí a questão da queda de cabelo, em alguns casos. Mas existe a questão da vaidade. Então, às vezes a pessoa quer fazer o alongamento para manter o cabelo. É aconselhado? Como que funciona isso? João, depois que teve o Covid, é uma pergunta interessante, bem legal que você fez, cresceu muito o número de pessoas que vai lá no estúdio para se fazer o alongamento por conta de queda do cabelo. Só que é a hora que a profissional tem que saber ser profissional e ela tem que entender que não é certo fazer um alongamento numa cliente que tem problema de queda, independente de ter sido por Covid ou outros procedimentos. Tá? Então, se a cliente tem uma estrutura de fio que está caindo, que não está saudável, não é aconselhável fazer nenhum tipo de alongamento. Primeiro faz o tratamento, restabelece. Faz o tratamento, procura um bom dermatologista. Nós aqui na nossa cidade tem dermatologistas maravilhosos para essa área. Fazer uso de tratamento capilar, temos bastante especialista também nisso aqui. Então, o correto é ela fazer isso para poder optar por um alongamento. Mas o que a gente vê lá no estúdio? Elas querem o alongamento primeiro, por causa de ansiedade, então aquela coisa estética, para depois pensar em um tratamento. Só que na hora que ela for pensar em um tratamento, o que ela tinha de prejudicial no cabelo dela vai estar em dobro. Me corrija se eu estiver errado nisso. Ela precisa de um bom cabelo para você conseguir fixar esse alongamento, seria isso? Esse alongamento. Ao contrário do que muito se pensa, o cabelo da cliente tem que estar saudável. Ele tem que estar saudável, porque é muito raro ir no meu estúdio atrás de um alongamento de tamanho pequeno. Então, é tudo tamanho de 60, 65, 70. Já teve clientes de querer cabelo de 90 centímetros, quase 1 metro de cabelo. Tudo isso tem, vamos dizer assim, um certo atrito, né? Então, aí que entra a importância de você estar sempre indo no estúdio. Não existe custo para isso, já é uma maneira que eu tenho de trazer a cliente para que ela cuide desse cabelo, para que ela fique feliz com esse alongamento. Então, alongamento, a palavra certa para definir o alongamento tem muitas estratégias que a cliente precisa ter para ser feliz com o alongamento que ela optou. Quando a cliente chega no teu estúdio, fala, olha, Nisso, eu quero fazer um alongamento, ela faz o alongamento, ela recebe todas essas instruções para poder cuidar e manter ele o máximo possível, né? Sim, lá no meu estúdio não sai nenhuma cliente minha sem esse tipo de informação, né? Tanto que a gente tem até um termo de responsabilidade, é um termo, desde que o salão existe, eu optei por ter, porque se eu coloco um alongamento em você e eu cuido do seu alongamento, eu sou responsável pelo seu alongamento, né? Agora, se eu coloco um alongamento em você e você às vezes já tem uma profissional que cuida do teu cabelo e tal, às vezes ela não é especializada nessa área. Às vezes acontece dela se embananar, ela não saber fazer o que precisa ser feito. Então, às vezes acontece, como já aconteceu muitas vezes, essa cliente perder esse cabelo. Que é um transtorno muito grande, né? Que é uma frustração, né, muito grande. No caso, você trabalha com isso há muitos anos, acho que mais de 7 anos com alongamento, é uma paixão que você tem, você gosta do alongamento. Quando a pessoa quer fazer um alongamento, ela tem que procurar profissionais. Tem. Isso faz a diferença em todo o processo, né? Faz uma diferença grande, João, é o que eu sempre falo. Eu vejo coisas lá no salão que eu falo, cara, como que alguém fez isso no cabelo dessa pessoa? Então, você percebe a desinformação gigantesca, né? Então, a pessoa que tem dúvida, ela vai no YouTube, vai no pai Google, como fala, né? E tira as dúvidas. Só que ela não entende que a saúde dela, esteticamente, é que está em jogo, né? Então, a importância, sim. A gente está sempre se reciclando. Eu não tenho aquele perfil de que fiz um curso há tantos anos e está tudo ok. Porque essa área, ela cresce muito. Atualização constante, né? É constante, constante. Durante o ano você tem que fazer 2, 3 tipos de especialização, de atualização, para você conhecer o couro cabeludo, o histórico daquela cliente, micoses, problemas no couro do cabeludo, sabe? São uma série de coisas. Tudo isso auxilia no seu atendimento, trazer informação do teu cliente, ou seja, é um serviço completo. É um serviço completo. Lá no estúdio, a pessoa não sai sem esse tipo de informação. Eu acho até interessante também falar que vai muitas clientes lá também, atrás de cabelos que não são humanos, né?
E elas entenderam que um cabelo que não é humano, ele não vai aguentar o que um cabelo que é humano suportaria. Que seria excesso secador, chapinha, lavagem. Então, ela também coloca toda a confiança dela num cabelo desse, né? E ela também não sai de lá, como é que eu posso explicar? Ela não sai de lá desinformada sobre esse fio que ela optou por ter, né? Que eu costumo falar que são cabelos de ocasião, né? Para ela entender. Tá certo. Hoje, alongamento, quem procura um alongamento, pode passar no salão? Pode. A gente fica lá em horário comercial, né? Das 9 às 18, aos sábados também, só que a gente fica até às 16 horas. Lá tem diversos tipos de cabelo, diversos tipos de fibra, a gente trabalha com tranças, a gente tem todo o respaldo que se tem num salão também, além dos alongamentos, que é o nosso carro-chefe, né? Está há quantos anos com o salão? Nesse endereço há 4, mas eu já trabalho com isso já tem uns 7 anos. Como que o alongamento entrou na sua vida? Primeiro, você é uma apaixonada por isso e resolveu eu levar... coloquei, eu costumo falar, João, que se você não amar alongamento, você não consegue trabalhar com isso. Porque você casa com a cliente. É um casamento constante. Ela vai pra praia, ela liga pra você. Ela chegou numa baladinha, o cabelo dela coisou, ela liga pra você. Então, você não tem mais sossego. Então, você tem que amar. Eu amei, eu entrei nessa área exatamente assim, né? Porque eu era uma pessoa que atormentava a minha extensionista. Então, eu me apaixonei com isso. Mas foi usando o alongamento que eu tive essa paixão. E você sabe isso, porque você usa, você sabe os cuidados que tem que ter e você é referência também para os seus clientes, né? Geralmente as minhas clientes, elas querem cabelo porque elas me veem de cabelo, elas querem se espelhar em você, né? Que eu sempre costumo dizer, né? Desconfio de uma extensionista que não usa alongamento, né? Automaticamente ela está dizendo, ó, eu não confio, eu não gosto de ter cabelão, então eu não... E hoje você atende pessoas não só de Andradas, como de toda a região com esse trabalho. Graças a Deus, viu, João? Eu agradeço até vocês também, né? Desde que o salão existe, vocês estão presentes com a gente, parceiro com a gente, todos os anos, em todos os eventos. E a gente tem clientes em toda a região. Por incrível que pareça, tem lugares que também trabalham com isso. Mas a gente tem um serviço legal, então as pessoas vêm até nós, né? Então a gente tem uma clientela bem, apesar de Covid, de tudo, de pandemia que teve, nossas clientes, nós resgatamos todas as nossas clientes e eu fico muito feliz com isso. Isso, queria muito agradecer a sua participação. Só reforçando o endereço mesmo, onde está o estúdio? A gente fica bem no centro, tá, gente? Ali na Avenida Tobias Fortes, número 109. Uma ótima localização, tá, gente? Área rotativa, tá? E a gente espera vocês lá. Nice, muito obrigado pelas informações. Espero ter ajudado muitas mulheres que tenham dúvidas em ter ou que já tenham alongamento. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a vocês e a oportunidade, viu, gente? Conversamos hoje na Sessão TV Atende com a empresária e especialista em alongamento, Nice Lima.